Aleluias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja exaltado nesse dia de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu lar. Estamos começando uma live. 20 minutinhos, 27 minutinhos. Para pedir ao Senhor. Vamos compartilhando, vamos marcando. Porque o Senhor é bom. Vamos orar? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, neste momento, nesta hora, aqui estou diante da Tua presença, em primeiro lugar para Te pedir perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas ignorâncias. Pai, obrigado, Senhor, da forma que o Senhor trouxe meus filhos, assim amanhã o Senhor também levará. Pai, eu quero Te agradecer. Abre meu entendimento, minha sabedoria. Cura quem tem que ser curado, liberta cada um que está nesta live. Meu Deus, muda o nosso cativeiro, a nossa situação. Aonde tiver uma pessoa agora nesta live, Pai, com dor, seja ela uma dor no dente, uma dor de cabeça, uma dor no ouvido, uma dor nos olhos, uma dificuldade para respirar. Meu Deus, aonde tiver uma pessoa agora com batimento cardíaco baixo, com batimento cardíaco alto, aonde tiver uma pessoa agora, Pai, com ânsia de vômito, ânsia de morte, Espírito Santo, visita esta pessoa, trazendo paz, meu Pai, aos corações. Espírito Santo, visita cada um nesta tarde, Pai. Meu Deus, ainda que cheguei aqui um pouquinho atrasado, 27 minutos, mas agora, Senhor, estou aqui para este compromisso que o Senhor nos deu. Pai, a Tua palavra disse que aqueles que têm compromisso com Deus, Deus tem compromisso com eles. Então, por isso, Deus, eu quero Te pedir força e sabedoria em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem conhece o missionário Flávio sabe que eu nunca comecei uma live sem oração e nunca terminei uma live sem oração. Por quê? Porque a oração é ela que nos guia até a Deus. A oração é ela que nos leva até o Pai. A oração é ela que chega até o Espírito Santo. Então, nesta tarde, nunca nós vamos conseguir chegar diante de Deus com ignorância, com imprudência. Nunca nós vamos conseguir chegar diante de Deus de qualquer jeito, irmão. A forma correta de chegar diante de Deus é através da oração. Através da oração, nós vamos vencer. Ontem apareceu uma pessoa no TikTok falando que estava precisando de uma ajuda. Vocês lembram? E até agora eu pedi para entrar em contato, para me ligar, não me ligou, né? Não me procurou. Então, assim, eu só peço que me ligue. Não me mande mensagem nessas horas. Não adianta me mandar mensagem, porque meu tempo é muito corrido e às vezes até mandou mensagem e até agora não deu para me ver. Então, melhor é me ligar. Amém? Deixa eu trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesta tarde. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus, ela nos revela que se nós confiarmos no Senhor, o Senhor
atenderá o nosso clamor. Aprenda isso. A palavra de Deus diz que se nós confiar no Senhor, o Senhor nos atenderá. Querido, primeiro, você sabe que existe fila, mas para falar com Deus não tem hora marcada. Tudo que você vai fazer, você tem que ter hora marcada. Como ontem, uma prima minha veio de Colatina para ser consultada aqui na minha cidade. Ela tinha hora marcada, mas como ela era uma pessoa que estava muito precisando, eles passaram ela na frente, deram liberdade para ela passar na frente, por causa da situação que ela estava passando. Então, assim é com Deus. Deus, ele conhece quem tem que receber a benção hoje, quem tem que receber a benção amanhã, quem tem que receber a benção depois. Deus sabe até quando você pode suportar. Deus sabe até quando você pode aguentar. Aprenda isso. Deus, ele sabe se você pode suportar um pouquinho. Deus sabe se você pode suportar um dia, 2 dias, um mês, um ano. E muitas das vezes a gente tem pressas das nossas vitórias. O que vai nos afastar da nossa vitória, muitas das vezes é a pressa, irmão. Eu costumo dizer que a pressa, ela é inimiga da chegada. Toda pessoa que tem pressa, ela é inimiga da chegada. Ayrton Senna teve pressa, mas não chegou. E assim outras pessoas que têm muita pressa para chegar em primeiro lugar e às vezes nunca mais vai chegar. Porque muitas das vezes você deixa ansiedade. É sobre isso que eu vou falar. Cuidado com o espírito de ansiedade. Eu fiquei aqui, vocês viram que eu fiquei 7 dias sem fazer live o ano passado. Eu fiquei o ano passado 7 dias sem fazer live. Por quê? Porque eu estava me sentindo ansioso. Aquela sensação ruim, aquela sensação que vai morrer, que o coração vai parar, aquela sensação de doente, só querendo dormir, aquela sensação ruim. Por quê? Porque eu estava deixando a ansiedade entrar dentro de mim. Eu estava fazendo algo aqui em casa que me deixou muito ansioso, que me deixou muito aqui cheio de ansiedade. E aquilo estava me fazendo mal, irmão. Ansiedade faz mal. Colocou na mão de Deus, para de ficar perguntando por que ainda não chegou. Você não colocou na mão de Deus? Agora, por que você está ansiosa? Por que você está ansioso? Você não colocou na mão de Deus? Então Deus está mandando dizer, se você colocou na mão dele, descansa. Descansa, irmão. A ansiedade, ela atrapalha Deus trabalhar. Hoje mesmo eu fui num lugar, a moça falou, já tem 30 dias, até agora não fala nada, não me chama. Se você ficar com ansiedade, você não vai dormir, você não vai comer, você não vai querer atender seu esposo vai ficar nervoso, porque você está passando para ele o quê? Ansiedade. Cuidado com a ansiedade. A ansiedade, ela atrapalha Deus agir na sua vida. A ansiedade, ela atrapalha a sua alimentação. A ansiedade, ela não deixa você dormir à noite. A ansiedade, ela atrapalha você. Você colocou na mão de Deus, então descansa, confia. Missionário, eu coloquei uma causa na mão de Deus. Foi na mão do pastor? Foi na mão do padre? Foi na mão do benzedor? Foi na mão do missionário? Não. Você colocou a sua causa
na mão de Deus. Então, se você colocou esta causa na mão de Deus, é só você confiar. É só você acreditar. Você que está fora do Brasil aí, ó, né? Em outros países, assistindo esta live, a ânsia... Ô, missionário, por que eu estou orando e minha vitória não chega? Ansiedade. Eu tive aqui agora, eu estou com meus 2 filhos aqui em casa, à noite eu vou mostrar isso para vocês. E amanhã eles já estão voltando para casa. Eles vieram aqui ver o pai, mas amanhã já estão indo para casa. E à noite eu vou mostrar isso para vocês. Os meus 2 filhos. Que são esses 2 aqui. Só que aí vocês olham essa foto aqui. Aí, ó, à noite vocês vão ver ele. Então, assim, presta bem atenção. Eu também colocava muitas coisas na mão de Deus. Eu nem resolvia uma coisa e eu já colocava na mão de Deus. Eu nem resolvia um problema e eu já colocava na mão de Deus. Eu era muito ansioso, muito preocupado, porque eu fazia as minhas dívidas e na hora de pagar, eu ficava perguntando a Deus por que eu não conseguia pagar as dívidas. Eu arrumava uma namorada, a namorada me amava, passava 2, 3 meses, não queria nem ver minha cara mais. E aí eu perguntava a Deus, Senhor, o que eu tenho? Por que está acontecendo isso? Senhor, eu ficava ansioso. Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar um pão na padaria hoje. Estou com vontade de chupar um picolé e não tenho dinheiro, meu pai. Meu Deus, o que é isso? Eu colocava, Senhor, minha vida está em tuas mãos. Os meus passos, o meu sentar, meu levantar, o meu deitar, mas só que havia dentro de mim algo chamado ansiedade. Tem gente nesta live que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, que é ansioso. Tem gente nesta live que Deus está falando comigo. Quem é nessa live que é ansioso? Quem aqui no TikTok é ansioso? Coloca aí, oi. Quem aqui no Instagram é ansioso? Quem aqui no YouTube, no Facebook, que está com esse espírito de ansiedade? Então eu vou te dar um conselho. 90% dos seres humanos têm ansiedade. 90% de nós temos ansiedade. Mas existem pessoas que têm uma ansiedade controlada. Mas existem pessoas que têm uma ansiedade descontrolada. E muitas pessoas que têm ansiedade costumam fazer voto, campanha, para sair da ansiedade. E não consegue. Porque não é o voto, nem a campanha que vai te tirar da ansiedade. Não é o remédio de calmar coração. O remédio que o médico passa, ele vai tranquilizar sua carne, mas a sua alma vai continuar com ansiedade. O médico vai te passar um remédio, vai te dar um sono, você vai dormir o dia todo, a noite toda, mas quando você acordar, você vai acordar com ansiedade. Porque a ansiedade, ela não é carnal,
A ansiedade, ela é espiritual. A ansiedade vem quando a gente começa a ver que tudo que a gente está fazendo não está tendo um retorno. A ansiedade, ela vem quando a gente começa a ver que tudo que a gente está fazendo não está tendo valor. A ansiedade, ela vem quando você quer algo e esse algo não chega até a mim, não chega até você. Ansiedade é quando tem alguém do nosso lado trabalhando para a gente, trabalhando para você, e você vê que aquela pessoa está amarrando, você vê que aquela pessoa não está mostrando trabalho. É trabalho para 3 dias, já tem 10 dias que está fazendo. É trabalho para 1 dia, já tem 2, 3 dias que está fazendo. Aí você começa a olhar e falar, meu Deus, o dia desse homem é R$200, é R$150. E até agora esse homem não saiu do lugar. Hoje esse homem não fez uma massa, só ficou batendo tauba. Hoje esse homem não fez uma massa, só ficou fazendo caixote para botar a massa e até agora não fez nem os caixotes todos. E já acabou o dia. Você começa a ficar ansioso, você começa a deixar a ansiedade entrar dentro de você. E aí começa a vir, junto com a ansiedade, a depressão. A depressão, ela só vem depois da ansiedade. Não vem a depressão para depois vir a ansiedade. Não, vem a ansiedade, depois vem a depressão. Você repara que antes de vir a depressão, que mata, que destrói a vida das pessoas, vem a ansiedade. A ansiedade, ela é a esposa da depressão. A ansiedade é amiga da depressão. A ansiedade, ela é união da depressão. Mas, porém, a ansiedade, ela é mais fraca do que a depressão. Mas a ansiedade, ela causa mais terror na vida da pessoa do que a depressão. O que é a ansiedade junto com a depressão? É perca, é um casamento que não está dando certo. A pessoa entra em ansiedade e depressão. O que é depressão? Depressão é tudo aquilo que você coloca, é como você soprar uma sacola e o vento que está dentro, querendo sair e não tem força. É um vento, é uma sacola cheia de vento que você sopra, ela incha. É um balão de soprar. Quanto mais vento, mais ele incha. Quanto mais vento, mais ele cresce. A vida da ansiedade e da depressão é assim. Tem pessoas nessa live que talvez já perdeu um amigo, já viu alguém perder a vida por causa de ansiedade ou por causa de depressão. Quantas pessoas que vai com a sua própria vida porque não aguenta mais a depressão, mas lutou contra a ansiedade. A ansiedade, ela parece depressão, mas não é. A ansiedade, ela te cala, ela não deixa você comer, ela te dá ânsia de morte, você fica triste no canto. A depressão, ela já mata, ela já destrói. A depressão, ela joga na lama, a pessoa não quer nem se arrumar, nem tomar banho. Para você ver, as duas andam juntas, a ansiedade e a depressão. Eu vou fazer uma oração agora para você que tem algum parente ou você que está nessa live com ansiedade, com depressão. Porque a única coisa que acaba a ansiedade e a depressão é oração e você mesmo. Então eu vou fazer uma oração para você nesse momento, para ansiedade e para depressão. Querido Deus, eterno, maravilhoso Pai, neste momento, nesta hora,
aqui estou, Senhor, diante da tua presença, para pedir em favor dessa pessoa que está com ansiedade ou que está com depressão, Pai. Eu quero orar agora por essa pessoa, meu Pai, que se encontra num leito de ansiedade, num leito de depressão, meu Pai. Meu Pai, quantas pessoas agora estão nesta live endividada, quer pagar dívida e não tem condição. E as dívidas estão acumulando, Pai, em cima do armário dessa pessoa. As dívidas já está acumulando em cima, Senhor, dentro da gaveta dessa pessoa. E essa pessoa já não sabe mais a quem fazer, o que fazer, aonde correr. Meu Deus, e ela até chega a perguntar, Senhor, tem gente que tem tanto dinheiro, meu Pai, e eu estou nesta situação. Meu Deus, essa pessoa agora, que está com esse espírito de ansiedade, esse espírito de depressão, meu Pai, vai tirando, porque sabemos que esse espírito de ansiedade e esse espírito de depressão que tem tocado nesta pessoa, meu Pai, quer matar, quer destruir esta pessoa. Mas nós estamos aqui, missionário, como sair da ansiedade? Como sair? Vamos formatar a nossa vida nesta tarde. Vamos formatar. Primeiro passo para você sair da ansiedade. Se está vindo cobrador na sua porta te cobrar, nunca esconde dele. Nunca esconde dele. Porque um dia eu estava entrando para a depressão. Eu estava com tantas dívidas, devendo leite, o leiteiro que levava leite na minha casa, devendo o homem da cesta básica, aonde eu comprava a cesta básica na mão de uma pessoa. Eu estava com talão de água, talão de energia, aluguel, tudo atrasado. E ali o leiteiro chegava, eu saía mais cedo do que ele. Ele deixava o leite lá em casa porque ele sabia que os meus meninos eram crianças e precisava tomar leite. Mesmo ele sabendo que a minha conta já estava alta, ele deixava sempre 1 litro de leite lá em casa. E ali então eu comecei a entrar para dentro dos matos. Eu saía de casa, sabe para onde eu ia? Para dentro dos matos. Eu entrava dentro dos matos e dentro daqueles matos eu ficava falando com Deus. Senhor, por favor, muda a minha história. Muda a minha situação, Deus. Não me deixa assim, não. E ali eu sozinho, irmão, com um facão na mão, eu andava dentro daquele mato e pedia a Deus, Senhor, me faça achar uma pedra preciosa. Ô Jesus, por favor. Aí tinha um lugar, irmão, que os caminhões de lixo vinham jogar o lixo. Eu ia para lá. Ficava lá, os caminhões de lixo chegavam. Antes do trator enterrar, eu ficava lá mexendo nos lixos, com intenção de achar um cordão de ouro.
Aí eu pensei, mas espera aí, ninguém vai jogar um cordão de ouro no lixo. Se eu achar um cordão de ouro aqui, uma carteira cheia de dinheiro, foi descuidado de alguém. Então eu estou pedindo errado. Porque se eu pedir a Deus para me achar uma carteira cheia de dinheiro, se eu pedir a Deus para cair um Pix na minha conta e eu não procurar de onde veio, se eu pedir a Deus para achar um cordão de ouro, ô irmão, aqui na minha cidade um rapaz perdeu um cordão de ouro. Ele perdeu. E aí, sabe o que ele fez? Ele colocou uma moto e carro para rodar na rua. Foi perdido um cordão de ouro e será bem recompensado com a oferta de 10 mil para quem devolveu o cordão de ouro. Ele colocou a moto na rua. Foi perdido um cordão de ouro e será recompensado com um valor de 10 mil reais para quem encontrar. Pouco tempo depois, uns 30, 40, 50 dias depois, eu perguntei a ele: e aí, rapaz, você achou seu cordão de ouro? Achei nada. Achei nada. Nem você dando 10 mil, nem eu dando 10 mil. Talvez foi até um crente que achou. Talvez foi até um crente que achou. Escuta isso. E até ouviu, porque o homem botou carro quase 2, 3 dias rodando aqui na cidade. Alguém achou o cordão. Alguém achou. Mas não devolveu. E eu andava no meio dos lixos com a intenção de achar um cordão de ouro, uma carteira, dinheiro. Ô Senhor, coloca aqui na minha frente alguma coisa, meu Pai. Eu sei que o Senhor é o poder. Pode fazer até aquela pedra ali se transformar no dinheiro. Pode fazer até aquele pedaço de pau ali, ó, se transformar, meu Pai, em dinheiro. Me ajuda. Eu estava pedindo errado, irmão. Eu estava pedindo errado. Por quê, missionário? Porque Deus não veio aqui para transformar a pedra em dinheiro, não. Deus veio aqui para transformar a pedra em água. Eu estava pedindo errado. Eu estava querendo a desgraça dos outros para minha vitória. Eu estava errado, porque eu não sabia ter intimidade com o Pai. Eu não sabia como chegar até a Deus, porque a ansiedade estava dentro de mim. E quando a ansiedade está dentro da gente, a gente pede errado. Quando a ansiedade está dentro da gente, a gente pede a Deus: Senhor, me cura dessa ansiedade. Não é curar da ansiedade. Aprenda isso. Senhor, por que essa ansiedade? Me livra dessa ansiedade. É diferente de curar da ansiedade. Porque quando Deus cura, está curado. Mas quando a gente pede a cura e Deus cura, pouco tempo, poucos anos depois, a ansiedade pode voltar. Mas quando a gente pede a Deus, me livra da ansiedade, a ansiedade nunca me alcança. Então tem gente nesta live, eu ficava no meio dos matos, olha onde eu ia buscar. Eu ficava no meio dos matos querendo um milagre. Eu ficava andando dentro de casa a noite toda, com a mão para cima, meu Deus, enquanto muitos estão dormindo. Oh, meu Pai, me dá meu milagre. Me dá minha cura, Senhor. E ali eu não comia, não dormia, emagreci, fiquei pele e osso por causa da ansiedade. Como que eu fui curado da ansiedade? Foi quando eu comecei a fazer Mateus 6,6.
eu comecei a fazer Mateus 6,6. Eu parei de correr, de mentir para as pessoas que eu estava devendo. Tinha um rapaz do leite, o senhor do leite, igual eu estou falando. Tinha um outro rapaz que eu estava devendo também. De repente, quando foi num domingo, uma voz falou comigo: sai de casa, vai, sai, vai, sai aí, porque daqui a pouco os cobradores estão chegando. Quando eu coloquei a camisa, sabe quem foi que me corrigiu? Sabe quem mandou eu virar homem? Sabe quem foi que falou comigo, vira homem? Sabe quem foi que falou comigo? Como que você quer vencer assim? Foi o espelho. Eu estava no espelho. Eu estava no espelho. Botando a camisa, penteando o cabelo para sair. O espelho me corrigiu. O espelho me corrigiu. Nisso, eu sentei na porta. Quando eu sentei na porta, o primeiro que apareceu foi o leiteiro. Opa! Bom dia, senhor. Eu falei, bom dia. Rapaz, tá difícil te achar sem casa, hein? Deixa eu falar, tem um trocadinho para nós aí? Porque já tá meio alto, viu, o negócio aí, viu? Na verdade, o que tá me devendo mais do que é o senhor aí. Aí eu queria saber se você tem pelo menos a metade aí para me dar. Eu falei, só pode entrar aí? Aí eu tinha uns cachorros no quintal, fui, prendi os cachorros, ele entrou. Foi aí que a ansiedade e a depressão começou a ir embora. Foi quando eu não estava mais aguentando carregar a cruz. Eu estava querendo abandonar a cruz. A cruz estava pesada. Sabe o que aconteceu? Foi aí que eu aprendi a colocar a cruz de pé e abraçar ela. Quando eu abracei e aprendi a abraçar a cruz, eu senti que a cruz ficava leve. Quando eu abraçava a cruz, eu senti que a cruz ficava leve. Então, se você está nesta live e você está sentindo que a sua cruz está pesada, não abandona, não corta, não joga ela fora, não. Abraça ela. Abraça ela que você vai ver. Ela vai ficar leve. Abraça ela. Ali, então, eu chamei aquele leiteiro. E ele entrou, sentou no sofá. E eu comecei a mostrar para ele o talão de água, de energia. O aluguel que estava atrasado. Eu comecei a conversar com ele. Ele olhou para mim e disse bem assim: rapaz, o trem tá difícil para todo mundo, né? Eu falei, E eu com essas duas crianças, eu só tenho que agradecer a Deus, o Senhor. Mas um dia eu vou recompensar o Senhor. O que o Senhor está fazendo eu nunca vou esquecer. E ele ali saiu e falou, bem, se você puder arrumar algum trocadinho para mim, vai dando, eu vou batendo lá na conta lá. Eu falei, não, tudo bem, eu vou arrumar. Mas, por favor, me entenda que eu não estou correndo. O homem do leite saiu. Quando foi 2h da tarde, veio o homem do aluguel. Quando o homem do aluguel chegou, eu pensei em correr também. Mas eu falei, não, hoje eu vou conversar um por um. O dono do aluguel chegou, era 3h15. Ele morava na roça. Eu pedi para que ele entrasse para dentro. Contei também a situação para ele. Ele virou e falou, não, rapaz, eu vi que está acontecendo alguma coisa mesmo.
Porque você já mora aqui, já tem uns 3 anos, você nunca atrasou um aluguel. Aí eu fui mostrar os talão de água, os talão de energia, que eu caí numa situação difícil. Por quê? Porque agora tinha 2 crianças, tinha apertado para mim, não estava muita dor na coluna, muita dor nas costas. E conversando com ele, ele falou: rapaz, me dá aqui esse talão de água e de energia. Aí quando eu entreguei para ele uns 3 talões de água, uns 2 de energia, ele falou: não, eu vou pagar isso aqui, mas esse momento difícil a gente está passando. Mas o importante é isso aí. Eu vim aqui, você não estava, eu vinha, você não estava, mas não se preocupa não. Eu sei que você é certo com as suas coisas. Irmão, eu voltei a dormir naquela noite. Eu sei que foi uns 3 lá em casa, naquele domingo, me cobrar. E por eu ter desvaziado com eles, eu dormi tranquilo. Eu saí no outro dia, na segunda-feira, tranquilo, para ir fazer algum trabalho de rua, lavar carro, engraxar sapato. Eu saí de casa tranquilo. E ali as coisas então começou a dar certo. Quando eu tirei a mentira, quando eu tirei a inveja, quando eu tirei o olho grande, quando eu tirei a ganância. Eu achava que se eu fosse uma pessoa gananciosa, eu ia ter as coisas. Mas foi aí que eu quebrei a cara. A ganância te leva para a miséria. Toda pessoa gananciosa, ela só vive na miséria. Só vive endividada. Nada dela prospera. Nada dela vai para frente. Toda pessoa ambiciosa, toda pessoa invejosa, toda pessoa do olho gordo, nada dela vai para frente. Nada que ela faz prospera, cresce. Tudo que ela põe a mão naquilo que é dela, nada vai para frente. Mas quando ela põe a mão naquilo que é dos outros, tudo cresce. O bolo na casa dela, fica aquele bolo feio. Fica aquele bolo que não cresce. Mas quando ela faz na casa dos outros, que ela bate a massa, o bolo fica desse tamanho. Não sabendo ela que Deus está mostrando para ela e para ele que ela está precisando descarregar dentro da casa dela. Tem gente nesta tarde que você está precisando descarregar. Tem gente nesta tarde, nesta live, que você está precisando confessar. Não correr dos seus problemas como eu corria. Quanto mais eu corria dos meus problemas, mais problema aparecia. Mas no dia que eu parei de correr dos meus problemas, Jesus apareceu e me estendeu a mão. No dia que eu tirei a máscara, você precisa tirar a máscara e mostrar quem você é. É quando você trabalha com 10, com 5, com 3, 4 pessoas, e você acha que no meio daquela pessoa tem alguém que não gosta de você. Tem alguém tentando te ferir. Tem alguém tentando sujar a sua imagem, que é um conselho. Não pensa mal dela, não. Não pensa mal dele, não. Aprenda isso. Se você trabalha com uma pessoa e você sabe que aquela pessoa quer te ferrar, quer te derrubar, aprenda isso. Não deseja mal para ela, não. Ah, eu estou trabalhando do lado de um homem. Ah, eu estou trabalhando do lado de uma mulher que eu sinto que está com inveja de mim.
que eu sinto que está com o olho grande, que eu sinto que está falando mal de mim. Não deixe o inimigo setar sua mente por ninguém não, irmão. Ora por essa pessoa. Porque Deus te colocou lá para você ser o sal, o tempero. Deus te colocou diante dessa pessoa para você ser exemplo. E exemplo com Deus. Quer vencer essa depressão? Quer vencer essa ansiedade? Aprenda esses 3 conselhos que eu vou dar aqui. O primeiro conselho que eu vou te dar: perdoa quem te feriu. Para você sair dessa ansiedade, dessa depressão. Conversa com quem você está devendo. Procura, vê da pessoa te procurar, procura a pessoa. Eu conheci um homem que ele estava devendo um agiota. E o agiota ia atrás dele e não achava ele. O agiota mandava cobrador cobrar ele e não achava ele. Até que um dia, ele botou a cabeça de pé e foi ele até o agiota. Ele chegou lá no escritório do agiota, era 7 horas da manhã. E ali as pessoas começaram a chegar. Fala, quer falar com quem? Quero falar com fulano. Ah, tá. Ei, eu fui lá na sua casa, resolveu. Não tem nada com você não, vou conversar com ele. Quando eu precisei, eu não te procurei, eu procurei fulano. Mas ele mandou ir lá. Não tem nada que dele mandar não. Vim aqui mesmo para conversar com ele. Mas você quer acertar? Não tem que te dar satisfação. O homem ficou esperando, quando deu 9 horas, o agiota chegou. O agiota chegou, olhou para a cara dele. E aí, rapaz, beleza? Beleza? Quer conversar comigo? Com você que eu quero conversar. O agiota entrou, tomou café, escovou o dente, mandou chamar ele. Chama ele lá. Aí quando ele entrou, ele virou para o agiota e disse: eu preciso conversar particular com você. Aí tinha 2 pessoas dentro da sala do agiota, saiu. Ele olhou dentro do olho do agiota e disse: você lembra quando eu precisei do dinheiro? E eu vim aqui pegar com você aquele dinheiro? O agiota olhou para ele e falou: rapaz, inclusive assim, você atrasou aí, tem juro, você está entendendo? Vou ter que botar um jurinho em cima, que a gente vive, é disso aí. E quero saber o que você pode arrumar. Eu falei: então vim aqui conversar com você. Foi uns lá em casa, foi 2 lá em casa, esse que está aí na porta, e aquele que te trouxe lá, aquele motorista. Que eu mandei eles lá, né, para ver, porque eu falei: então, deixa eu vir aqui falar com o senhor. Olha para mim, eu estou passando um aperto. Eu estou passando uma dificuldade. E se tem uma pessoa que eu luto para pagar, é você. Porque quando eu mais precisei, o banco não me emprestou. Meus pais não me emprestaram. Minha irmã, que você sabe que ela tem condição boa, não me emprestou. Então, se eu não vim te pagar ainda, é porque eu não tenho condição. Mas eu estou vendendo o carro. E assim que eu vender o carro, eu te pago. O agiota olhou para ele e disse: quanto que é o carro? Ele disse: eu quero 50 mil no carro. O agiota olhou para ele e disse: então vamos fazer o seguinte, desconta os 25 que eu te dei, que você me deve, com mais um juro, e eu fico com o carro e te devolvo o resto do dinheiro. Ele disse: está feito o negócio. O carro é seu. O agiota então comprou o carro dele. E ali então, ele resolveu a vida dele naquilo que ele poderia resolver. Tem hora na nossa vida que é melhor perder do que ficar devendo alguém que vai te colocar depressão. Você tem que colocar na sua cabeça que o agiota não é culpado das suas crises, das suas dificuldades, porque quando você precisou e foi no banco, o banco não te resolveu, o banco não te prestou, mas ele te emprestou. Então você tem que pagar, seja o banco, seja o agiota,
seja seu vizinho, seja sua mãe, seja seu pai, seja o pastor, seja quem for. O que não pode é você correr das contas que você deve. O que não pode é você fugir de quem você deve, porque o que causa ira numa pessoa é você correr. Você, eu não sei se alguém já te deveu e não pagou no dia certo e na hora certa. Você não ficou triste? Você não ficou preocupado? Como aconteceu comigo. Aconteceu comigo que eu vendi uma geladeira para um rapaz, porque eu estava passando necessidade. E o rapaz então me deu R$ 200 e falou que no final do mês me daria o resto. Eu peguei, porque eu estava passando necessidade. Aquela geladeira foi final do mês, o outro mês, o outro mês. E o rapaz até hoje não me pagou o resto da geladeira. Não me pagou mais. Por quê? Porque tem momento que Deus nos prova. Tem gente nesta live que Deus está te provando. Mas quer um conselho de Deus? Você que falou com alguém essa semana, estou perdendo a paciência com você. Não faça isso. Porque ameaça é pior do que tirar uma vida. Não, nunca ameaça quem está te devendo. Aprenda isso, irmão. Eu estou falando isso aqui na autoridade de Deus. Nunca ameace quem você está devendo. Ou quem está devendo você. Porque ameaça é crime. Ameaçar alguém é crime. Eu estou falando isso porque tem pessoas nessa live que alguém falou com você. Estou perdendo a paciência com você. Eu quero receber o meu dinheiro. Se ele está te cobrando é porque você está devendo. Se ele está te cobrando é porque ele te deu um prazo e você determinou o prazo que você queria. E agora ele está precisando. Então, o conselho que eu quero dar, não sei por que Deus está mudando o negócio aqui. Eu não sei por quê. Deus está mudando o negócio aqui. Deus está falando comigo aqui que tem pessoas nesta live. Deus está falando comigo. Eu não sei, Deus mudou o negócio. Eu estava pregando outra coisa que Deus entrou aqui nesse negócio. Irmão, eu vou dar um conselho para você. Eu fico olhando aqui nas redes sociais. E eu vi aqui uma mulher dizendo que ela me abençoou com R$ 35. Quando foi um dia ou no outro dia, 2 dias, caiu R$ 300 na conta dela. E até hoje, ela não sabe de quem esses R$ 300. Escuta isso. Ela já está esperando, eu acho que já está esperando uns 20 dias, alguém procurar ela para ela devolver o dinheiro. Ela está esperando. Mas diz ela que o dinheiro está na conta dela. Ela não vai mexer. Porque ela tem que saber de onde veio aqueles 300. Aí ela me perguntou, missionário, esses R$ 300 não veio porque eu te abençoei com R$ 35, não? Eu disse, irmã, não leva para esse lado. Não leva. Porque teve uma irmã que a internet dela não estava bem e ela me mandou 3 Pix. Era para ela me mandar um Pix de 150. Ela me mandou mais 2. Então ela mandou 3 Pix de 150. Quando a internet dela chegou, ela já tinha enviado os 3 Pix. Irmão, naquela mesma hora ela me mandou uma mensagem. Missionário, eu mandei 2 Pix a mais para o senhor. Se eu não tivesse precisando, eu deixaria. Mas eu estou precisando. Só pode mandar para mim? Eu falei, agora. Agora. Acontece, já aconteceu comigo.
Eu coloquei o carro no lavador e aí eu fui fazer o Pix, conversando com ele, peguei o número, fui fazendo o Pix, Quando eu olhei, era R$ 100, eu mandei. Eu falei, chegou aí? Ele falou, não, chegou não. Eu falei, não, já chegou. Quando ele olhou, eu tinha colocado um número errado. O final era 2 e eu acho que eu coloquei 6. E apertei e foi. Aí na hora eu pensei, e agora? Para quem foi esse dinheiro? Como é que eu faço para retornar esse dinheiro? Meu Deus. Mas aí o Espírito Santo me tocou, você não fez errado. Você fez para conta de uma pessoa que talvez esteja precisando. Mas será que aquela pessoa que recebeu procurou saber? Poxa, entrou um Pix aqui, Flávio Rodrigues. Hoje, irmão, se entrar um Pix na minha conta, igual entrou um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, entrou um Pix de 3.000 na minha conta. Eu estava viajando na estrada, juntamente com a minha esposa. Quando eu estava perto de casa, que eu olhei, R$ 3.000 um Pix. Que eu olhei, eu falei, meu Deus, 3.000. Eu fui lá no nome da pessoa. Olhei o nome da pessoa. Fui no Facebook. Cutuquei o Facebook até achar a pessoa. Entrei em contato com a pessoa. Mandei uma mensagem para a pessoa. Não deu 10 minutos. A mulher me mandou no WhatsApp. Oi, Flávio. Tudo bem? Aí eu falei, ô filha, tudo bem, minha querida? Tudo bem, Flávio? Menina, você me mandou um Pix aqui e tá errado esse negócio aqui, como é que tá? Ela falou, não, Flávio, foi minha mãe que recebeu o INS dela, que estava atrasada. Ela recebeu, ela começou a receber o INS, mas o atrasado ela não recebeu. E agora caiu o atrasado dela e ela mandou fazer o Pix para o senhor do dízimo. Ela recebeu 30 e poucos mil. E ela mandou tirar o dízimo e passar para o senhor. Eu falei, nossa, então eu posso pegar esse dinheiro? Ela falou, pode ficar tranquilo. É abençoado, porque se não fosse, eu devolveria, irmão. Porque eu sou um servo de Deus. Não existe, irmão, esse negócio, Deus me enviou um Pix, Deus botou R$ 100 na minha conta. Não, irmão, eu erro. Você também erra. Deus, ele prova a gente de um jeito. Não. Eu ouvi um pastor contando um caso aí, que é diferente. O banco colocou 80 mil na conta dele. O banco colocou 80 mil. O banco colocou 80 mil na conta dele. Ele pegou esses 80 mil, como ele recebe muita oferta, até maior do que essa, e ele então foi pagar as contas. E aí ele estava falando que o banco então entrou em contato com ele, que foi feito um dinheiro errado, e falou, irmão, eu não fui atrás de vocês, eu não pedi. Como é que é isso aí agora? O que nós vamos fazer? E aí ele contando aí, que o banco, então, não, você vai pagar de 80, eu acho que é 80, ou é 40, não sei. Depois eu vou ver aqui direito e vou acertar isso aqui. E aí o banco foi lá, não, você vai pagar só R$ 350, e que não sei, e isso e aquilo. Eu só sei que ele está dando testemunho que ele pagou quase nada para o banco, pelo um erro do banco. Então, assim, irmão, Deus, ele prova a gente com os mínimos detalhes. Quando caiu esses 3.000 na minha conta, eu procurei saber na hora. Porque tem como eu saber o nome da pessoa que me enviou o Pix. Tem como eu saber. Eu entro na internet,
Eu não posso, irmão, usar uma coisa que não é minha. Porque a prova de Deus, ela é assim. Você está entendendo? Vocês lembram o testemunho que eu contei aqui ontem? Que o homem me pediu uma ajuda? O homem me pediu uma ajuda e aí eu fui e mandei ajuda. Na verdade, ele não precisava da ajuda. Ele apenas estava me provando para me abençoar. Para ver se eu prego aquilo que eu vivo e vivo aquilo que eu prego. Então a vida da gente é assim, cuidado, Deus não está te provando. Cuidado. Cuidado, irmão, Deus não está te provando. Por isso que sempre eu falo com as pessoas, vocês que for abençoar o missionário, estou falando eu me responsabilizo e garanto o que eu falo. Por isso que eu falo assim sempre com vocês, pessoal, vocês que for abençoar um missionário com um Pix ou alguma coisa, manda o canhoto. Missionário, acabei de fazer um Pix para o senhor aqui agora de R$10. Manda o canhoto dos R$10. Missionário, acabei de fazer um Pix para o senhor aqui agora. Esse valor. Faz o Pix, vai no WhatsApp e manda o canhoto. Porque eu sei que assim você não errou. Porque eu sei que assim você não errou. Você mandou de coração. Tá entendendo? Então, em nome do Senhor Jesus, dá de César o que é de César. E dá de Deus o que é de Deus. Um Pix errado pode atrapalhar toda a sua vida. Um Pix que não é seu pode atrapalhar toda a sua vida. Se cair um Pix na sua conta e a pessoa às vezes te procurar, procura saber a verdade disso. Porque hoje tem um golpe do Pix aí. A pessoa põe um dinheiro na sua conta, você olha lá, caiu sim aqui, R$1.000. Tem como você devolver? Não, porque eu errei. Aí você vai e devolve, é o golpe. Como que você vai fazer? Então você tem que ter sabedoria, você tem que ter vigilância. O que é seu, Deus não vai deixar você cair no golpista. O que é seu, Deus vai dar na sua mão. Não precisa ter inveja de ninguém, olho grande de ninguém. Aprenda isso. O que é seu, Deus vai te dar. Cuidado. R$1 que não é seu, devolve. Eu fui esses dias no supermercado, a moça, a minha compra deu R$75. Eu fui fazer um lanche. Lá em Aracaju. Até contei isso na live. Lá em Aracaju. E nisso eu peguei R$100 e dei à moça. A moça estava tão insistida nas coisas, que ela conversando com a outra, ela com R$100 na mão, ela olhando para a outra, não, faz aquele suco que eu te pedi. Ah, tá. Ela foi, pegou 50, colocou em cima do 100, pegou isso, foi colocando, daqui a pouco ela virou para a moça, aqui ó, e me devolveu R$175. Porque o que eu tinha gastado deu R$25. Aí ela me devolveu R$175. Aí eu olhei, tinha uns pessoal atrás de mim, eu falei, moça, tá errado. Você tá me pagando para me almoçar, para me tomar esse lanche aqui na lanchonete. Ela olhou, ai moço, nossa, moço, muito obrigado. Eu falei, muito obrigado não, é aquele lá, ó. O que é meu, é meu. Os pessoal da fila olhou e falou, ó, parabéns, viu? Hoje está difícil encontrar pessoas assim. Eu falei, não, só quero o meu R$75. O 100 é seu. Ela olhou para mim e falou, moço, quer tomar alguma coisa agora, moço? Até de graça, eu pago para o senhor. Eu falei, não, muito obrigado. Tem muitas pessoas que estão deixando de ser abençoado por Deus por causa da honestidade, irmão. Tem muitas pessoas mentindo demais. Tem muitas pessoas usando heresia demais, irmão. Tem muitas pessoas andando longe de Jesus demais.
Deus seja louvado. Cuidado. Você vai comprar alguma coisa, olha se as moedas estão certas. Porque se tiver 10 centavos a mais ali que não é seu, quando a moça for fechar o caixa dela, eu já vi crente falar comigo. Deus entregou uma benção na minha mão, porque o dono do supermercado é rico. O problema não é o dono do supermercado. O problema é aquela moça que está dando o troco ali, porque ela pode ser mandada embora por o dono do supermercado achar que foi ela que pegou aqueles 50 reais que te deu a mais, aquele 20 reais que te deu a mais. É uma vida que está sendo desempregada e ainda chamada de ladrão. Porque ela vai olhar, nós estamos certos ou está errado? Não, vocês estão certos. Está batendo aí que está faltando 75 reais, aí está batendo. Ontem bateu aí que faltou 10 reais, tá? Tem gente, irmão, que é um pouquinho desligada. E trabalhar em caixa não é para qualquer pessoa. Aí tem pessoas de igreja que já falou comigo. Um dia eu estava numa prova tão profunda, eu fui passar num caixa, a menina me deu 40, 50 reais a mais. Hoje está na miséria. Hoje está na miséria. Pega o que é seu, irmão. Pega o que é seu. E se tem alguém na live que fez isso, vai lá e conserta seu erro. Mas, missionário, já aconteceu isso comigo, já tem um ano. Vai lá. Vai lá. Missionário, aconteceu isso comigo essa semana. Depois que eu cheguei em casa, que eu fui ver, aquela moça me deu um troco a mais. Você foi lá devolver? Fui, não. Então vai lá agora. Vai lá agora. Ô, missionário, mas eu ir lá agora vai resolver? Vai. Vai. Por quê? Porque o dono daquele supermercado que mandou a menina embora viu que não foi erro dela. Viu que não foi ela que roubou. Viu que não foi ela que... Aí você chega lá, quem é o gerente? Sou eu. Quem é o dono do supermercado? Sou eu. Tudo bem? Eu fiz uma compra aqui semana passada e minha compra deu 400 reais. E eu paguei no dinheiro, só que a moça me devolveu 80 reais a mais, 70 reais a mais, 50 reais a mais. E aí, moço, eu não sei quem é a moça do caixa, eu acho que é aquela ali, ó. É aquela ali, só pode chamar ela? Talvez por causa de você, ela já está até no aviso e tirada do caixa. Por causa de você. Aí você não entende. Por que você não vai para frente? Por que você não prospera? Por que você não cresce? Por que tudo que você faz dá errado? Tá entendendo? Aí você não entende. Missionário, a minha vida só vai para trás. Será que você não tem alguma coisa errada? Será que você não pegou um troco errado? Será que você não fez alguma coisa que não era para fazer? Para e pensa aí. Ah, missionário, eu estou vendo que para mim, meu casamento, minha vida financeira, minha saúde, meus filhos, estou todo endividado. Agora eu estou entendendo. Há um mês atrás, eu fui fazer uma compra num lugar. E aí eu vi que a moça me deu 50 reais a mais. Mas já estava longe, eu não voltei. Mas não foi culpa minha. Sim, foi culpa de Jesus tomar aquela chicoteada? Foi culpa de Jesus apanhar daquele jeito? Não. Aquilo foi por causa de mim. E foi por causa de você. Foi por causa de nós que Jesus apanhou daquele jeito. Obrigado, meu bem. Foi por causa de nós que Jesus apanhou daquele jeito. Tem pessoas, irmão, que a mesma coisa é quando Deus manda você abençoar. Tem pessoas que Deus fala bem assim, ó, abençoa o missionário com 1.000 reais. Aí você tem os 1.000 reais. Porque Deus jamais vai mandar você me abençoar com 1.000 reais se você não tem. Aí você pega e fica assim, vou dar 50 ao missionário. Você está roubando de Deus.
Você está roubando. Você está mentindo para Deus. Você está querendo enganar Deus. Ah, o Senhor mandou eu dar R$1.000 no missionário, mas eu só vou dar 500. O missionário vai receber os 500, porque não fui eu que fiz esse negócio com você. Irmão, aprenda isso. Segundo conselho, não tenta enganar Deus. Ou você é ou você não é. Aprenda isso. Não tente enganar a Deus. Não tente, olha para mim, olha para mim. Não tente negociar sua fé. Se Deus mandou você abençoar alguém com R$1.000, é porque você tem 2, 3 mil na sua conta. Por que Deus mandou você dar a cesta básica para aquele vizinho, para aquela vizinha, e até agora você não deu? Por que Deus mandou você me ligar e falou até aquele valor com você e você ainda não ligou? Agora você está entendendo por que lá na frente as portas vão fechar? Lá na frente as coisas vão dar errado? Por causa da honestidade. E quando você não tem honestidade, aprenda isso. Quando você não tem honestidade com Deus, aprenda isso. Começa a vir a depressão. Começa a vir um espírito de ansiedade, porque começa a faltar aquilo que você está pedindo a Deus. Se você não cumpriu com Deus aquilo que você prometeu, você vai entrar na fila para quê? Para pedir mais a Deus? Você prometeu para Deus, você não cumpriu e você está na fila agora. Você acha que Deus esqueceu? Você acha que Deus esqueceu daquilo que você prometeu e não cumpriu? Nós precisamos aprender que com Deus, irmão, não tem meia metade. Se eu te devo, eu posso ir lá e pagar. Ah, eu te devo quanto? R$1.000. Então eu vou pegar e vou pagar 4 de 250. Chegou 4 de 250, tá pago. Mas com Deus não. Deus, ele tranca as portas. Teve uma mulher, ouve isso, teve uma mulher que ela falou com Deus: Senhor, se o missionário é homem de Deus, hoje eu vou lá naquela empresa. Ouve isso. E se eu chegar lá hoje de manhã e eu for fichada, eu faço um voto com Deus. Os primeiros 2 salários eu dou para o missionário. Eu não tiro uma moeda. Os primeiros 2 salários eu dou para o missionário. Escuta isso. Passou 30 dias. Caiu 2.000. Acho que foi R$2.950,55 na minha conta. Plim! De repente o telefone toca. Daqueles R$2.950,50. Ei, missionário, tudo bem? Falei, tudo bem. Eu estou aqui com meu esposo dentro do carro aqui e eu fiz um voto com Deus que se eu conseguisse o trabalho na empresa que eu queria, eu não ia tirar R$1. E então eu fiz um voto dos 2 primeiros salários dar para o senhor. E aí caiu o primeiro salário, ó, missionário, não tirei nem 50 centavos. Tá tudo aí, tá? Falei, irmã, tá, você tá com seu esposo aí? Tô. Você tá aí no Viva Voz? Tô. Coloca aí no Viva Voz. Aí ele olhou do lado e falou, oi, missionário, tudo bem? Tudo bem. Eu só quero saber como é que tá as condições de vocês. Ela disse assim, não, missionário, pode ficar tranquilo. Aí ele virou e falou, não, missionário, não, isso aí você pode ficar tranquilo, você tá entendendo? Ela fez esse voto aí, nós vamos cumprir. Falei, mas vai faltar alguma... Não, eu tenho outro recurso, isso aí não vai fazer falta não, isso aí vai ser bênção para nós e bênção para o senhor também. Falei, não, porque se fizer, faz o seguinte, manda em 4 vezes, fica com a metade, eu fico com a metade.
Ela disse, não, missionário, não, isso aí fui eu e Deus. Então tá tudo bem, porque eu não quero que falta nada, não. Ela falou, não, missionário, obrigado pela preocupação do senhor. Eu não sou ganancioso a dinheiro, não, irmão. Porque se eu fosse ganancioso a dinheiro, eu comprava essa casa à vista. Eu ficava atrás das pessoas que dão oferta. Eu não sou ganancioso a dinheiro, não. Hoje mesmo eu falei isso com uma pessoa. Eu só quero que Deus me dê o necessário. De chegar a semana que vem, o mês que vem, ter o dinheiro da prestação da casa, pagar minha internet para fazer a live para vocês. Agora, ansiedade por dinheiro eu não tenho não, irmão. Porque eu vou ser bem verdadeiro para vocês. Se eu fosse ansioso por dinheiro, ganancioso por dinheiro, eu não saía do fórum, não. Eu pegaria essas amizades fracas que gostam de dar dinheiro aí nas redes sociais, eu pegaria tudo. Essas pessoas que querem milagre, eu vou te mandar um dinheiro aí para você orar por mim. Não, não manda nada não, irmão. Eu sou assim, irmão. Eu não sou como muitos que estão aí, ó, com sede e fome de dinheiro, não. Porque desde o tempo que eu estou nessa rede social, se eu fosse ganancioso, mentiroso, eu já tinha uma casa à vista, carro à vista. Mas graças a Deus, tudo que eu tenho, através da verdade e da sinceridade, Deus, Ele vai levantando as pessoas para cuidar de mim. Não vai deixando faltar nada, porque Ele é bom. Só faz a minha obra que eu cuido de você. Faz a minha obra que eu não deixo faltar nada. Faz a minha obra que eu levanto as pessoas para te ajudar, meu filho. E tudo que você precisar, eu sei, me pede que eu te dou, mas não precisa pegar R$1 de ninguém. Deus fala isso comigo, irmão. Tudo que você está precisando de quê, meu filho? Tá precisando de uma roupa. Daqui a pouco eu falo aqui na live, parece 2, 3 querendo me dar roupa. Mas é porque eu estou precisando da roupa. Irmão, eu estou precisando pagar a prestação desse mês. Daqui a pouco, parece pessoas para me dar a prestação da casa do mês. E eu venho aqui e mostro, aqui, irmão, mais uma promissória paga. De 60, aqui, ó, mais uma paga. Por quê? Por causa da honestidade, irmão. Deus só quer isso de mim e de você. Honestidade. Não precisa aqui, ó, não tem uma pessoa nessa live que pode falar bem assim, o missionário todo dia fica aqui me mandando mensagem, me pedindo dinheiro. Não tem. Se tiver uma pessoa nessa live, é mentira, irmão. Porque se eu precisar, na hora da urgência, eu sei para quem que eu procuro. Mas eu não fico aqui mandando mensagem para ninguém, para querer enganar as pessoas. Oi, mano, vamos fazer uma campanha, e essa campanha do Salmo 23, você vai mandar os 23... Não, eu não preciso disso, irmão. Eu faço a campanha do Salmo 23, mas eu não preciso pedir dinheiro, eu não preciso enganar as pessoas, eu não preciso mentir para as pessoas. É só eu ser honesto, é só eu ser verdadeiro. Eu não estava precisando de um sapato aqui, apareceu 3, 4 querendo me dar sapato. Por causa de quê? Porque eu estava precisando de sapato. Eu não estava precisando de comprar o óculos, apareceu 3, 4 me deu o óculos. Então, a vida da gente é assim. É simples, irmão. Vamos sair dessa depressão? Vamos sair desse espírito de ansiedade? Cuidado, você que é ansioso. Joga fora hoje esse espírito de ansiedade. Por que a minha causa da justiça não sai? Cadê meu marido que não me ouve? Cadê meus filhos que não me obedecem? Cadê essas dívidas que eu não consigo pagar? Cuidado com a ansiedade. A ansiedade, ela acaba com a humildade. A ansiedade, ela acaba com a simplicidade. Aprenda isso. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, neste momento, nesta hora, eu quero orar pela vida de todos os cristãos, aqueles que não são também. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar força, fé, coragem, saúde, alegria. Repreenda, Senhor, todo o mal
tira tudo que não presta, tudo que não te agrada. Meu Deus, coloco a minha vida em tuas mãos, a vida dos meus filhos, da minha esposa, do meu lar. Meu Deus, do meu pão de cada dia. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelos pastores, pelos católicos, evangélicos, espíritas, o crente, não crente. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesta live agora, de dia. Que à noite, Senhor, na live, o Senhor venha falar conosco. Pai, nos dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, o nosso dia e que a live da noite venha ser uma live abençoada. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar. Agora à tarde, eu vou pedir a vocês, ora e só me mande sonhos que estão lhe perturbando. Aquele sonho, missionário, eu tive um sonho, só que eu não lembro como é que foi. Eu não consigo lembrar, missionário, aquele sonho. Então não é Deus mostrando o que vai acontecer ou o que ele quer te revelar. Isso é sonho de cansaço, tá? Esse sonho vocês não precisam me mandar. Eu quero que vocês me mandem sonhos à tarde para Deus revelar aqueles sonhos que estão te perturbando. É aquele sonho que você sonha hoje, daqui a pouco você sonha de novo, daqui a pouco você sonha de novo. E tem muitas pessoas que estão sonhando, ouve isso, esses sonhos que eu vou contar agora, são sonhos que muitas pessoas estão tendo. Sonhos com água, tá? Muita água limpa, muita água suja, muita água nadando, pescando. Tem pessoa que está tendo sonho com muita água. À noite nós vamos falar. Tem pessoas que estão sonhando demais com um parente que morreu, tá? Missionário, eu estou sonhando com meu pai, com a minha mãe que morreu. Isso, meu primo, minha prima. Então, assim, tem muita gente tendo esses sonhos. Missionário, eu estou sonhando que eu estou voando. Tem muita gente nesta live que você sonha, que você está voando de um lado para o outro. Então, esses sonhos são constantes. Missionário, eu estou sonhando, missionário, com muito bicho. Tá? Muito bicho, chega bicho de mato, bicho de pé, tudo que é bicho, irmão. Então, assim, à noite, você que está tendo esse tipo de sonho, eu vou mostrar para vocês na Bíblia o que é este tipo de sonho. Missionário, eu estou sonhando demais, não fica com vergonha, não. Missionário, eu estou sonhando demais, tendo relação sexual com homem, com mulher, com criança, com missionário, eu estou tendo esses sonhos demais. Então, à noite, eu vou mostrar para vocês o significado deste sonho. Missionário, eu estou sonhando com muito acidente. Acidente. À noite eu vou falar. São sonhos, irmão, que você tem ele constante. Essa noite eu sonhei um sonho, missionário, mas eu não consigo lembrar ele todo. Então, esse sonho não tem significado. Tá? Você tem que colocar na sua mente que o sonho de Deus, ele tem que ter o começo, o meio e o fim. Agora, se você teve um sonho terrível, mas porém você não consegue lembrar os pedaços desse sonho, é porque esse sonho não tem significado. Igual eu falei aqui essa semana passada, na terça-feira passada. Um homem sonhou com um campo verde, e, de repente, ele viu uma criança vindo com os braços abertos e abraçando ele. Né? Foi o que eu falei aqui. E aí essa criança começou a falar em língua. Ele começou a ouvir vozes, né, de língua. Eu virei e falei, olha, o seu sonho só tem 2 significados. Renovo que Deus quer te dar. Renovo com o Espírito.
E Deus está preparando para você, uma festa. Só que você está passando por um momento difícil, porque você viu o campo. O que é campo? Sonhar com campo, ver campo. É disputa. Ninguém vai para um campo jogar bola para perder. Todo mundo vai para pelada, jogar bola, alguma coisa é para ganhar. Então, alguma coisa na sua vida que você está lutando e você não está vendo retorno. Porque você viu o campo. O seu time, a sua vida está perdendo. Tá? Então, essa criança não tem nada a ver no seu sonho. Só que ele não lembra. O que ele só lembra é dessa criança sem cabeça. Essa criança sem cabeça é para confundir o sonho dele. Tá entendendo? Porque não existe nada sem cabeça, irmão. Essa criança sem cabeça foi apenas que entrou no sonho dele para deixar a cabeça dele. Por quê? Porque o que está perturbando ele é essa criança sem cabeça. Não é nem o campo e nem a língua estranha. E aí foi que eu falei com ele, essa criança sem cabeça não existe. Ela só veio no seu sonho para te perturbar, para tentar te embaraçar do campo e das línguas estranhas. Ele falou, agora entendi, missionário. É verdade. Nada existe sem cabeça. Olha uma raiz sem cabeça, a árvore morre. Olha uma galinha sem cabeça, a galinha morre. Olha uma pessoa sem cabeça, a pessoa morre. Você está entendendo? Então, você tem que ter esse sonho. Começo, olha, ele sonhou o começo, ele sonhou o meio e ele sonhou o fim. É muitos sonhos que estão chegando, irmão. Tá? E eu estou invitando. E olha só, tem gente mandando para mim os sonhos no WhatsApp. Eu estou invitando de responder, não é porque eu não quero responder, não. Eu estou invitando de responder para que a pessoa fique na live. Porque não tem só o sonho dela, tem várias pessoas com esse sonho. Sonhar que a casa está pegando fogo. Sonhar que alguém quer te matar. Ô, missionário, eu sonhei com uma pessoa que quis me matar, missionário. E o que você fez? Ah, missionário, eu corri. Possa ser dívidas. Missionário, eu sonhei com uma pessoa que estava botando a sacola na minha cabeça e me sufocando, missionário. O que significa isso? Pode ser saúde. Pode ser que Deus está tocando na sua saúde, na sua pressão. Que você ficou ali com essa cola na cabeça, tentando puxar fôlego. Você está entendendo? Então, assim, todo sonho de Deus, ele tem revelação. E nesta noite, às 9h15, 9h20, 9h30, nós já vamos estar aqui para o sonho de revelação. Minha vizinha, Deus abençoa aí, né, cada um de vocês. E se vocês sentirem de Deus de ofertar, abençoar o missionário, Deus abençoa. Irmão, eu fiquei de ir lá no correio e agora que eu lembrei. Meu Deus, agora que eu lembrei. E o correio aqui, acho que faz 4 horas. Mas, se não der para hoje, nós vamos amanhã. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz. E à noite eu espero vocês. Tá bom? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Tchau, gente. Funcionário, aqui no TikTok tem pessoas querendo te abençoar, te ajudar. Como que nós faz aqui?